Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros Me Contaram, Moral da História, O Povo Quer Saber e Pensamento do Dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual o horário que você estiver nos vendo, é um prazer sempre estar com vocês, porque vocês sabem, a luz da psicologia sempre está mexendo com o seu psique. Dr. Luiz Aibinder, ele está fazendo arapucas para vocês, porque o programa é toda sexta-feira às 10 da manhã. E o que nós estamos fazendo aqui? Às 16 horas. Pois é, a TV Ondas Play tem o prazer de trazer para você esse programa excepcionalmente às 16 horas, que não poderíamos deixar de apresentar esse nosso convidado e esse assunto, esse tema no dia de hoje. Porém, o programa pela manhã, devido a um problema técnico que houve aqui no município, nas proximidades, a gente teve que adiar para a parte da tarde, né? Não foi nada questão de segurança não, tá, gente? É uma questão elétrica, com uma pane elétrica que fez com que nós viéssemos para a parte da tarde, porque o doutor Luiz Aibinder tem uma grande audiência, que depois eu quero até contar uma historinha para ele que aconteceu esse final de semana em relação ao programa dele. Ele não vem, o camarão está congelado, eu já prometi faz um ano, Serginho. Que isso? Um ano, e ele não vem comer o camarão aqui em Maricá, mas as pessoas já o conhecem e o reconhecem por aí. Hoje nós vamos estar aqui com o Serginho Total, ao meu lado aqui, amigo de 30 anos, estamos com um programa aqui chamado Serginho Total, que é hoje, sexta-feira. Você que está revendo, saiba que é todas as sextas-feiras, às 18 horas, um programa sensacional que é do Povão. Depois ele vai explicar o porquê que é o programa do Povão. Mas fazendo parte desse programa que pertence ao Dr. Luiz Aibinder, que é a luz da psicologia, eu quero agora que ele faça as honras da casa, apresentar esse nosso convidado, que eu já sou fã há algum tempo, mas que hoje vamos ter o prazer de conversar com ele. Dr. Luiz Aibinder, seja bem-vindo ao seu programa. Obrigado, João. Boa tarde, boa noite. Tenho muita honra mesmo, de apresentar, estar ao lado do amigo, o doutor Edmilson Nicoves. Doutor Edmilson, ele que é habilitado, né, para disseminar e discutir, criar ambiente de inovação na medicina nas áreas de infectologia, pediatria. Doutor Edmilson Nicoves, que é uma referência de inovação e de melhores práticas da medicina preventiva, mestre em medicina na área de concentração pediátrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Em 92, no ano seguinte, ele, através de um concurso público, torna-se professor adjunto, doutor da mesma universidade. Vejam vocês, não é fraco não. Em 2002, conquista mais uma etapa profissional, tornando-se doutor em medicina na área de concentração de doenças infecciosas e parasitárias na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No ano de 2011, já nomeado como diretor do Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, virou referência na área no Brasil e no exterior. Concluiu MBA em Gestão de Saúde pela Copperhead UFRJ. Nossa, olha, doutor Luiz Aibinder, o currículo do homem é tão extenso que vai ter que fazer pedágio para poder cobrar, para manter esse currículo aí conservado. Ao nosso lado, Serginho Total, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui. Hoje vamos falar de um tema que muita gente aí, às vezes, não assume que tem, ou faz com que as pessoas parem, fiquem estagnadas na sua vida porque tem medo. Primeiro, Dilon, agradecer. Humildade tem a mão de Deus. E a gente, quando fala aí com o doutor Edmilson, são duas feras no mundo da medicina, respeitabilíssimos. Não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Para mim está sendo um prazer muito grande estar hoje aqui nesta mesa, participando desse programa também, que é abençoado por Deus. E, doutor Luiz Aibinder, para começar bem, preparando a vinheta, eu quero saber o que te contaram, doutor, a respeito do medo.
Damasco e passou por uma caravana no deserto. Aí o chefe da caravana perguntou para a peste: onde é que você está indo com tanta pressa, tão afobadas? Ah, eu estou indo para Damasco. Pretendo tirar 1000 vidas lá. Na volta de Damasco, a peste passa novamente pela caravana. E o chefe interpelou a morte. Escuta, você disse que ia tirar 5.000 vidas, ia tirar 1000 vidas. Mas você tirou 5.000 vidas. Você mentiu. De maneira nenhuma. Eu sou muito respeitada. Eu não menti. Eu tirei 1000 vidas. O resto, quem tirou foi o medo. doutor. Eu posso explicar isso do ponto de vista Pode, médico, claro. meu caro William? Você vê que o medo, ele causa, dentre outras coisas, além do estresse, da crise hipertensiva, da reação inflamatória, ele provoca uma imunodepressão, uma imunodeficiência, ainda que transitória. Então, 1000 morreriam, os outros 4.000 morrem de raiva, provavelmente pelo medo que baixa a imunidade e faz com que pessoas adoeçam de forma mais grave. Então, tem uma ligação direta do medo com as mortes por doença infecciosa. Então, mais uma vez, a medicina, de mãos dadas com a psicologia, tentando promover saúde por meio da informação preciosa que um canal como o seu, Odilon, proporciona para a população de Maricá e do mundo, né? Sim, sim, nós estamos aí para todo o Brasil, mais 196 países, e o doutor Edmilson, eu já queria de antemão aqui, publicamente... Rápido. Já Eu vou aproveitar. Tá me deixando com medo. Não, é só para falar em termos do medo, né? Todo mundo tem medo de tudo. É medo de inveja. Não compra um carro bonito, não, que as pessoas vão te invejar, que isso e aquilo. Não leva ninguém na sua casa, que sua casa é muito bonita, ele vai botar inveja, e as pessoas com medo, né? Não leva, não compra, né, aquilo, não realiza um sonho que quer realizar. E eu sempre participei, né, de programas, como nos meus programas, eu sempre falei que o medo, o medo mesmo, não é de todos, mas é igual assombração. Você sabia, Odilon, que a assombração, ela só aparece para quem tem medo? E ela sabe para quem aparece, né? Não, doutor? É verdade. No meio da medicina, doutor, o medo, ele... O quanto ele é prejudicial? Você perguntou para mim Sim, ou doutor para o meu Migovski. amigo Migovski? Não, o medo é uma reação natural. Quando você está diante de uma ameaça, ter medo é interessante porque você vai ser mais prudente. Existe uma resposta metabólica ao medo, mas tem que ter um limite. Esse medo sem limite faz com que as pessoas morram. Por exemplo, eu tive uma situação na época da pandemia, de um cidadão, ao se descobrir com a Covid-19, ele infarta de medo, morre de medo. Então, morrer de medo é fato, né, constatado na literatura e é possível ocorrer. Então, o medo, ele tem, assim como alguma ansiedade, alguma apreensão, ele é interessante até uma página 3 ou 4 desse livro, depois pode ser prejudicial. Então, você tem que ter medo para ser receoso e redobrar atenção, não para ter medo e ser dominado por ele. Então, você tem que dominar o medo e contextualizar. E uma ferramenta, talvez, eu não vou querer entrar na questão religiosa, mas, na minha opinião, na opinião de vários pesquisadores, um antídoto eficiente para o medo é a fé. Quando você tem fé e acha que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, em geral as coisas evoluem melhor, porque você equilibra mais o teu aspecto emocional, o teu psicológico, e aquela imunodeficiência que pode ocorrer acaba não ocorrendo. Veja bem, eu já cansei de ver pacientes que passam por um estresse ou por um medo intenso e 2, 3 dias depois abrem um quadro de herpes zoster, mostrando que houve um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, você que fica normalmente equilibrado com as infecções ou com os agentes infecciosos que habitam em você, como é o caso do vírus do herpes, o vírus da catapora, o citomegalovírus e vários outros agentes infecciosos, eles moram com você no seu organismo em prisão perpétua. E essa prisão perpétua é determinada em parte pelo sistema imunológico, que mantém aqueles agentes infecciosos adormecidos. Se amanhã ou depois baixa a imunidade, e baixar a imunidade pode ser pelo medo, se isso ocorre,
você pode dar surgimento ao herpes labial, ao herpes zoster e outras infecções. Então, é muito importante estar com a cabeça boa. Por isso que Harvard, em 2004, essa universidade determina os pilares da medicina do estilo de vida. Vou repetir. Os pilares da medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Então, você vê que o tempo todo é o bem-estar, inclusive de equilíbrio orgânico, de mão dada direto com a psicologia. Você vê que gerenciar estresse vai ter a psicologia envolvida. Bons relacionamentos, a psicologia envolvida. Dormir bem, a psicologia envolvida, assim como não abusar de drogas lícitas ou ilícitas e outras atividades. Então, assim, o tempo todo, segundo a OMS, a condição de saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual. Você vê que isso tem que ser mantido em equilíbrio. E aí o apoio da psicologia é fundamental. E isso nós vamos... Eu tive um cliente na época da pandemia, ele estava morrendo de medo de morrer. Aí eu falei para ele, olha, o medo de morrer não te impede de morrer, mas está te impedindo de viver, para ajudar a cair a ficha dele. Entendeu? Ele não estava vivendo pelo medo de morrer. O Serginho falou agora do medo. Primeiro, todo mundo tem medo. Todo mundo. É uma emoção primária. Esse medo só seria removido se você tivesse um grave acidente no cérebro ou fizesse uma remoção de certas partes. Então, o medo é uma reação natural, como disse o Dr. Migovski. O problema do medo, vamos botar em termos simples, teria dois tipos de medo. Aquele que você sente diante de um perigo real, aí você vai ficar com medo porque a tua sobrevivência está ameaçada. Esse é um tipo de medo. O outro tipo de medo, que é muito mais frequente e pernicioso, é o medo real de coisas imaginadas. Você tem medo de coisas que não são temíveis. Aí você fica desgastando o teu sistema imunológico, se vulnerabilizando para esses tipos de doença, como o Dr. Migovski falou. Então, o medo de coisas que não existem só existe na nossa cabeça. Nós somos muito mais assustados do que realmente ameaçados. Doutor, isso aí está inserido também a inveja? Não, a inveja é outro sentimento em que você quer que o outro perca aquilo que ele tem, ainda que você não ganhe. Por exemplo, se eu ficar com inveja da beleza do Migovski, ele perde a beleza, mas eu não ganho a beleza dele. Doutor. Não entendi. O senhor é lindo. Obrigado. A minha parte você pode mandar por Pix. Então, o que a gente estava falando, daqui a pouco vai sentar aqui, depois que a gente vai sair para um rápido intervalo comercial, mas o Serginho continua aqui, mas um pouquinho mais tarde vai sentar a apóstola Aline aqui, porque eu gosto de cutucar a onça com a vara curta. E o doutor Luiz Arbinde é cético, e ela é uma apóstola. E o doutor Migovski falou que a fé ajuda a perder o medo, ajuda a curar, beneficia também as pessoas. E o doutor Luiz Arbinde está assim, torcendo a cara, não entendendo muito o que ele já queria falar, mas daqui a pouco a apóstola vai responder também para a gente aqui, dentro da questão espiritual, né? Se a pessoa que tem fé cria coragem. Vamos falar sobre isso. Porque, doutor Migovski, o senhor passou por um momento, como todos nós, né? Mas o senhor foi, assim, uma figura emblemática durante a pandemia. Né? Os seus serviços foram, assim, extremamente necessários e a ciência foi muito importante nesse processo do Covid-19. E eu queria que o senhor falasse se o senhor, em algum momento de tanta responsabilidade, se o senhor sentiu medo. Como o Arbinde comentou, né? Medo ou receio é algo natural. E realmente eu fiquei, obviamente. Só que com o passar das semanas, né, eu puxo para mim, Odilon, sem falsa modéstia, eu sou o médico pioneiro no mundo, pelo menos, em divulgar a medicação imediata para tratamento do paciente com a Covid-19. Desde janeiro
de 2020, portanto, mesmo antes da Covid ser uma pandemia, eu já defendia o tratamento imediato e defendi isso publicamente no evento da Academia na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, do Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Eu sou membro dessa academia e no mês seguinte, em fevereiro de 2020, eu também defendi essa mesma posição no evento envolvendo a Academia Nacional de Medicina e a Academia de Ciências Farmacêuticas. Então, eu fui defendendo e, com o passar do tempo que eu fui tratando e tendo êxito, eu realmente fui ficando mais seguro em relação à medicação imediata, a despeito das críticas severas que eu sofri, do cancelamento que eu sofri, da difamação e calúnia que eu sofri, da pressão, né, do cancelamento que eu sofri. Eu tenho um canal no YouTube, que é com o meu nome, Edmilson Migovski. Esse canal tem 425 mil inscritos, que eu faço com meu filho, João Migovski, e nós fomos bloqueados, cancelados, sofremos sanções pesadas por conta da posição. Eu confesso a vocês que eu perdi muito espaço, muito dinheiro, porque eu tinha em consultoria na parte de vacinas, eu sempre dei muita consultoria, sou autor de 2 livros de vacina, sempre fui apaixonado por vacina, até que surge esse inoculante que as pessoas utilizaram, vieram indicando, e eu me posicionei um pouco mais reticente, eu comecei a ficar desconfiado. E essa minha desconfiança me custou vários contratos, me custou muitas críticas pesadas e me custou um distanciamento de algumas sociedades. Mas não importa, né? Eu tive realmente medo de ser cancelado? Tive, mas fui e estou vivendo feliz. Pelo menos eu não perdi a minha consciência nem o meu sono, tranquilo, diante de ter feito, na minha concepção, o melhor para a população que me procurou. Então, realmente, foi um momento de muita dificuldade que nós enfrentamos. Você definiu muito bem agora coragem, que é ir em frente apesar do medo. Você foi. Agora, isso eu fui corajoso. Doutor Luiz Binder, como lidar com tamanha responsabilidade e tamanhas adversidades aí que ele viveu, né? Porque uma coisa é você ser um curioso que está sendo cancelado falando besteira. Outra coisa é você ser um cientista, uma pessoa extremamente estudada, que tem embasamento naquilo que fala, ser criticado, achincalhado, xingado, cancelado e ficar praticamente assim, sendo apedrejado psicologicamente. Como que a pessoa pode enfrentar esse tipo de coisa na ótica da psicologia? Sem querer elogiar o Vygotsky. Os gênios são incompreendidos a princípio. Só depois de muito tempo vão ser reconhecidos. No princípio, são apedrejados, são achincalhados, são punidos como ele foi. Mas a solução, o caminho dele foi o melhor. Ele é fiel à consciência dele, não à opinião dos outros. A opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. A convicção dele faz com que ele viva em paz consigo mesmo. Bom, o Serginho vai fazer uma pergunta, né? Bem, em relação, né, ao amigo Migovski, né? Em relação ao que ele passou, o que ele detalhou agora aí de ser cortado, de ser massacrado, de ser, né, praticamente aí fora, né, tirando ele fora daquilo que ele é professor e conhecedor a fundo. Se uma pessoa, doutor Abílio, não estiver preparado psicologicamente, um momento desse, um amigo de acarretar na sua vida profissional? Daqui a pouco, depois dos intervalos comerciais, o doutor Luiz Binder vai responder a pergunta do Serginho Total. Espera aí, porque tem muita coisa. Ainda o circo vai pegar fogo. Porque quem está conosco é nada mais, nada menos que Edmilson Migovski, a figura-chave, uma das pessoas que aqui a gente respeita, com certeza, e vai botar ele para falar tudo que ele teve para falar, que ficou engasgado aqui há muito tempo, mas hoje aqui ele pode falar o que ele quiser, ele já é prata da casa, a TV Ondas Play admira esse homem, admira o trabalho dele, sempre admirou, e ó, vacina, hein, filho? Vacina aí, porque é o único caminho para a salvação.
A gente já volta já, tem muita coisa ainda no programa de hoje. E você, tá com medo de quê? Pode mandar sua mensagem aí pelo nosso chat, participa, porque já tem gente mandando aqui, viu, doutor? E pelo nosso WhatsApp também, 21 99532 7705. O programa é A Luz da Psicologia. E você é que faz a pauta. Daqui a pouco a gente volta. Quem diria, hein? Você ao começar Medeiros Betinhos ia chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, picanha especial e claro, xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lábios. Venha para este ambiente familiar. Pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Aracete, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 997257780. Venha pra carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo sol do Rio de Janeiro. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar e o assunto pura fácil para visitar a loja da Avenida. É hora e mais variado estoque. As melhores marcas, souvenir, muito mais. Faça sua cor exclusiva com sistema customizado de métrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida Vereador Francisco da Costa, número 20, Centro. Primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 996279125. 21 996279125. Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores para sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. Eu também indico Cores da Avenida, seu Sidney, um grande abraço. A minha vida está mais colorida porque eu vou nas Cores da Avenida. Essa foi boa. Bom, estamos de volta aqui com um programa que é um programa popular. O doutor Luiz Aibinder, aqui em Maricá, vou contar agora. Eu estava na festa que tá do aniversário de 209 anos da cidade de Maricá, que foi essa semana que passou agora, e nós tínhamos lá um evento acontecendo onde eu fui com a equipe de reportagem para fazer a cobertura dos shows, e ao entrar numa rua que não podia entrar ali, porque era a entrada para o prefeito, autoridades e tal, eu falei, não vai dar para entrar por aqui. Quando eu comecei a dar ré, eu escutei uma pessoa gritando lá, Odilon Correia, lá de baixo. Aí eu olhei quem era, um tenente que estava no comando da Polícia Militar ali e tal, não sei o que tem, veio na minha direção. Você não me conhece, mas eu quero te pedir um favor. Falei, pois não. Manda um abraço para o doutor Luiz Aibinder. E eu falei, mas o senhor vê o nosso programa? Ele falou, toda sexta-feira, não perco um. Manda um abraço para aquele mestre da psicologia. Aí eu falei, e eu, como é que eu fico? Falei, não, você é apenas um figurante naquele programa. Falei, tá tudo bem então. Doutor Luiz Aibinder. Um abraço para o tenente. Muito obrigado, tenente. Eu não peguei o nome dele, até foi uma falha, porque eu saí correndo dele. Não gostei do que ele não falou de mim, nem peguei o nome dele. Falei, tá bom, vou falar que foi um tenente lá e tá bom. Bom, responde a pergunta que o Serginho fez, se uma pessoa que não tem o preparo psicológico, se passa por tudo que o doutor Migóbio passou de cancelamento, de crítica, de dúvidas, de xingamentos e de medo, a pessoa sofre, pode prejudicar o seu lado profissional, seu desempenho profissional? Pode. Essa pessoa colocada sob tantos holofotes negativos, ela pode desenvolver a chamada síndrome do impostor. Ela vai ficar insegura sobre sua própria competência e vai ficar cada vez mais insegura até o ponto de se afastar da profissão. Isso pode acontecer. Se não tiver um bom preparo psicológico, também pode desenvolver uma raiva intensa e se tornar violenta, agressiva, verbal ou fisicamente em relação aos seus detratores. Mas o Migóbio está acima disso, ele paira acima do bem e do mal. Já passou por diversas situações difíceis, como todos nós, e está aí, calmo, tranquilo e eficiente. Então vamos lá, que tem pergunta da população aqui, que já estão perguntando. Meu celular não para aqui, não tem como. Agora vamos já para a primeira pergunta, que é
uma das nossas telespectadoras, que o doutor Luiz Aibiner até foi quem me enviou aqui para a gente fazer essa pergunta. Cadê o doutor Migovski? Caiu da Fux, tá? Tem um compromisso e não pôde estar no nosso programa aqui, mas, claro, que ela quer fazer a seguinte pergunta. Doutor Migovski, em janeiro de 2020 eu tomei a Anita. Anita? Depois eu explico o que é essa Anita aí, né? Tomei a Anita. E depois, em março, tomei novamente, como vermífugo. Foi uma sorte, porque nos primeiros dias, em 26 de março, pelos sintomas, peguei Covid de forma branda. Depois peguei de novo, mais forte, mas não sabia que Anita era recomendado. Só há muito tempo depois acompanhei seus vídeos e agora que a Covid passou, o senhor tem alguma recomendação para um pós-Covid, para melhorar ou fortalecer a imunidade? Pois é, realmente a Anita, que é o nome comercial do medicamento chamado nitazoxanida, tem várias marcas, é realmente um antiviral potente, de amplo espectro, que pega vários vírus, dentre eles o vírus que causa a Covid-19. Também consegue tratar pacientes com rotavírus, norovírus, chikungunya, zika vírus, dengue. Várias infecções virais são tratadas com esse medicamento. Algumas desses vírus já constam em bula, como é o caso do norovírus e rotavírus, e outros são indicações que a gente chama de off-label, porque são aquelas indicações que se recomenda, mas não consta em bula do medicamento. E dentro dessas indicações tem a Covid-19, e essa molécula foi a que eu defendi desde o início para tratar a Covid. Aqueles pacientes que foram tratados desde o início acabaram não tendo um quadro que implicasse de uma maior gravidade. Então, geralmente, quando você desconfiava que aquele paciente estivesse com a Covid e tratava de imediato até o segundo, terceiro dia de iniciados sinais e sintomas, o quadro tende a ser bem mais brando, e essa experiência a gente viveu em Volta Redonda, cidade que a gente fez o protocolo de tratamento imediato, e nessa cidade foram 604 pacientes tratados de uma forma precoce ou imediata, e desses 604 pacientes, a grande maioria com mais de 50 anos de idade ou com doença de base, ou seja, tinha tudo para complicar. Eu tive, nesses 604 pacientes, apenas 2 internações em enfermaria, 0 paciente internado em terapia intensiva, 0 falência respiratória e 0 óbito. E aí a gente tem uma resposta bastante animadora. Em relação a pós-Covid, ou até mesmo fazer com que você tenha uma melhora da resposta imune, a medicina do estilo de vida se aplica de forma esplêndida. E aí, de novo, né? Você dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, se tornam os pilares da medicina do estilo de vida, e que, se a pessoa levar isso com a seriedade que isso merece, vai ter uma saúde melhor e vai se recuperar melhor do pós-Covid, além, obviamente, de fazer reposições de vitaminas e fazer alguns processos de tratamento específicos. Tem médicos bem voltados para essa questão do pós-Covid e tem médicos trabalhando, inclusive, na desintoxicação da própria infecção e de alguns inoculantes que vieram prejudicar mais do que ajudar. Então, ter isso em mente é fundamental para que você adoeça com menos frequência e, uma vez adoecendo, adoeça com menor gravidade. E muitos que estão nos assistindo neste momento, queria fazer uma pergunta, não só para mim, mas para muita gente espalhado por esse Rio de Janeiro, Brasil, até no mundo, que está curtindo o nosso programa agora. Anita, ela é um coquetel? Não. A nitazoxanida é uma droga única. Quando se falava em coquetel, que ficou meio que famoso, assim, lá em Volta Redonda, por exemplo, quando a gente pegava o paciente bem no início, nitazoxanida sozinha dava conta do recado.
Quando você pegava o paciente com uma evolução mais arrastada, com maior gravidade, aí acabava entrando o antibiótico, que é a azitromicina, entrava o corticoide, entrava vários outros fármacos. Aí esse grupo de medicamentos se apelidou de coquetel, até de uma forma jocosa, de uma forma até, eu acho que, para desmerecer. Né? Tanto é que as pessoas falavam assim, vermífugo para tratamento de virose? Sim, está na bula que trata rotavírus e norovírus, não é nenhuma novidade. Essa questão de que a nitazoxanida pegava, ou tratava, ou inibia a replicação do vírus da dengue, é uma publicação feita por mim e que nós apresentamos o professor Davis Ferreira, também da UFRJ, virologista, nós apresentamos esse trabalho em 2013, portanto, 10 anos atrás, em São Francisco, nos Estados Unidos, num congresso internacional de antiviral. Então, assim, esse movimento que nitazoxanida tinha ação contra vários vírus, não é de hoje. Inclusive, tem trabalhos mostrando que pega o SARS-CoV-1 e também, agora, a gente tem evidências clínicas de que pega o que é também eficiente para o SARS-CoV-2, que é esse vírus que causa a Covid-19. Então, assim, o coquetel, que seria o grupo de medicamentos, quanto mais precoce você fizesse essa intervenção de tratamento, menor o número de medicamentos que a pessoa toma. E aí eu te digo, lá em Volta Redonda, a abordagem foi basicamente vitamina D, que é a vitamina que melhora a resposta imune, e a nitazoxanida, ou seja, o coquetel, o grupo de medicamentos na saúde pública em Volta Redonda, se restringiu a esses 2 fármacos. Não se fazia de rotina o antibiótico, não se fazia de rotina o antialérgico, não se fazia de rotina outros fármacos que são utilizados quando o paciente complica. E cá entre nós, Serginho, é pouco provável que você complique, e aí, independente da sua condição de base, eu tenho 70 anos, sou hipertenso, tenho um pulmão só, sou imunodeprimido, não importa. Na nossa casuística, mesmo pacientes de alto risco, quando medicados de uma forma imediata, evoluíam muito bem. Então, essa conduta que foi renegada a 3º e 4º plano por interesse único e exclusivo da questão política, infelizmente, e da questão econômica, que os medicamentos... Gostei dessa parte aí que eu queria ouvir. Esse doutor, cabra bom, valeu. queria ter um filho assim. Olha, tem mais gente participando aqui, doutor Luiz Aibin, o senhor me permite, falando aqui? O senhor está quietinho aí. Claro. Mas Estou aprendendo. A Daniele Lopes, eu sou de Vassouras, estou assistindo o programa, gostaria de fazer uma pergunta ao professor Migovski. Acho que essa pergunta ele já respondeu, mas teve algum episódio da sua vida, doutor, que o senhor sentiu tanto medo que desistiu de algum plano de seguir adiante? Agora o senhor responda rápido, porque tem muita gente para falar, ainda tem aqui a apóstola que vai entrar aqui. Você sabe que eu acho que eu tenho coragem e alguma falta de juízo que me permite persistir mesmo diante do medo. Eu nunca desisti, nunca. Quem sabe da minha biografia sabe que eu fui contra medicamentos falsificados, eu combati quadrilhas que faziam licitação fraudulenta na UFRJ. Quem tiver curiosidade de ver meu nome vai ver sempre meu nome em alguma página policial, não sendo acusado, sim sendo o cara que está movimentando contra a corrupção e a safadeza. Tá certo. Ó, Lucas Pereira, Serginho Total na luz da psicologia. Esse programa só melhora. Falo de Ponta Negra, Maricá. A Gabriela Soares, professor Migovski, que honra poder adquirir tanto conhecimento sobre medo através desse programa maravilhoso. Sou sua fã a partir de hoje. Já sou fã do Aibinder. Aí, Aibinder, tá vendo só? Aqui, uma pergunta. Eu tive um sobrinho agora e ele foi, durante a Covid, ele tomou a vacina AstraZeneca. Tomou uma e duas seguidas, né? Primeira e segunda dose. Só que surgiu um problema nele, né? Ele pegou Covid, se recuperou, ou não sei, porque depois, em seguida, veio ter um problema de pulmão. Ele tinha 37 anos. E aí foi só piorando aquele problema de pulmão, foi de hospital para hospital, foi parar lá em Volta Redonda, lá que é referência do tratamento da Covid, e lá ele não conseguiu sair com vida, infelizmente. Ele faleceu lá
no hospital ao ponto de ir perdendo as funções do pulmão. Quando entubou, morreu. Duas perguntas que eu quero fazer. Eu fico até emocionada quando eu falo, porque eu que tive que fazer todo o procedimento, reconhecimento de corpo, e eu amava aquele garoto, e ele se foi na minha opinião, eu acho que foi pela Covid. E a pergunta é, pode ter sido a AstraZeneca? A AstraZeneca causa trombose, problemas de pulmão, como muita gente fala por aí, esse bando de gente falando um monte de coisa, está cheio de médico, infectologista, em cada boteco tem um, doutor, falando suas opiniões, falando besteira para baixo, para cima. Essa AstraZeneca pode mesmo causar esse tipo de problema? Será que pode? Eu vou te falar o seguinte, Odilon, eu vou dar uma mensagem, acho que ela fala por si só. Essa vacina da AstraZeneca não vem sendo utilizada mais em vários países do mundo, dentre eles Inglaterra, Estados Unidos e outros países, onde existe uma farmacovigilância séria. Então, realmente, houve uma associação de mortes com o uso dessa vacina AstraZeneca. E hoje, a gente sabe que a Covid-19 tornou-se uma infecção mais branda, porque o coronavírus que causa a Covid-19, ele ganhou o maior poder de infectar, porém um poder menor de agredir. E aí ele entra no equilíbrio que todo vírus que se tivesse inteligência teria, que é ganhar maior transmissibilidade e menor agressividade. Ele não quer matar o hospedeiro, ele quer se perpetuar se o vírus raciocinasse. Então, hoje em dia, quando você coloca na balança o risco-benefício desse inoculante da AstraZeneca, eu não acho que vale a pena você insistir, tomando por base aquilo que a gente está vendo no Brasil, viu no mundo, e a medida de alguns países nos quais essa vacina foi retirada do mercado. Então, eu acho que errar é humano, persistir no erro pode ser por má-fé ou por deficiência de cognição, de inteligência. E eu acho que, em alguns momentos, houve má-fé na condução da pandemia. Então, eu acho que esse é o momento de refletir e dizer, será que vale a pena manter esse inoculante no Brasil? Eu creio que não, tomando por base o que se falou, o que se fez em outros países. Inclusive, a própria OMS começa a restringir o uso da vacina bivalente, que é uma outra vacina, para crianças e adolescentes com comorbidade. Não está fazendo para toda criança. E o Brasil insiste em fazer para toda e qualquer criança. E aí é um caso de se pensar, chamar, de repente, o ministro da Saúde para debater com você. Eu faço parte de um grupo que está relativamente pé atrás com esse inoculante, com os inoculantes, por conta do tratamento imediato, por entender que a vacina vem causando, a vacina da Covid, e não qualquer vacina, vem causando alguns problemas que são de difícil tratamento. Então, não existe na história da medicina alguém que tomou 2 doses de uma vacina tão recentemente, uma vacina para meningite ou para sarampo, cachumba, rubéola, que tenha adoecido depois de 2 doses tão recentes. Então, a vacina se mostra também ineficiente e pouco segura. Por isso que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Viu? Doutor, aceitei o seu convite nesse momento de fazer esse debate aqui, o senhor vai ser o mediador e vamos trazer essas pessoas para falar sobre esse assunto. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora, por que... Doutor, depois o senhor fala, deixa eu falar. Hoje é meu dia de falar aqui, tá, doutor Luiz Aibinder? Fica quietinho aí, doutor Luiz Aibinder. O programa é seu, mas hoje quem vai falar sou eu. É que eu vou chamar o comercial, mas a pergunta é a seguinte. Primeiro, doutor Luiz Aibinder, a pergunta é para o senhor responder depois, tá? Por que essas pessoas, diante de tanto boatos que acontecem, né? Tantas fake news que rolaram na internet durante a pandemia e agora, pós-pandemia, o que causa tanto medo nas pessoas? Por que isso mexe com a cabeça da pessoa a ponto dela nem sequer pensar em tomar vacina? Isso é um ponto para o senhor pensar aí depois. E o doutor Migovski vai responder por que pessoas que tomaram 4 doses das vacinas já pegou Covid 3 vezes e quem tomou 2 doses só ou uma nunca pegou Covid nenhuma vez. O senhor pode explicar isso? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Quero falar com você. Agora a geração também EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçãosempro.com ou então @geraçãosempro e fique de boa, independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempre também. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda Lagoa, Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Muito bem, estamos de volta. A pergunta para o doutor Luiz Arbinde hoje falando sobre medo. Você que está acompanhando o programa Luz da Psicologia, o Serginho não se transformou não, gente. É ela que está aqui ao meu lado, a apóstola Aline Straher. O nome é Straher. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente aqui. Agora, doutor Luiz Arbinde, prepara aí, porque o circo tem que pegar fogo. O senhor está muito quietinho aí. E eu fiz uma pergunta para o senhor, como é que fica, doutor, diante de tanto boato, desde a época da pandemia, agora, toma vacina, quarta, polivalente, é bivalente, é isso, é aquilo. Como é que fica a cabeça, o psicológico da pessoa? Eu estou vendo gente andando na rua hoje. Hoje eu vi uma mulher andando de máscara no meio da rua, mas a máscara estava com o nariz para fora. O nariz para fora, só tampando a boca, ó, na máscara. E as pessoas, uma família inteira, eu vi um pai, um filho e 2 filhos pequenininhos de máscara andando na rua ainda. Eu estou vendo isso muitas vezes. As pessoas estão com medo ainda, doutor Luiz Arbinde? Bom, esse negócio, eu, você e o Vygotsky convivemos na mídia. Como tem gente mascarada na mídia, né, Vygotsky? Só tem. Esse é outro tipo de máscara. É outro tipo. Agora, o medo é natural, porque a pessoa se sente ameaçada na sobrevivência. Então, é um risco que ela acredita que está vivendo e tem que se proteger. Agora, falta ela discernimento a quem que ela está dando ouvidos. Se é para um cientista, se é para alguém que entende do assunto, ou se são opiniões políticas, opiniões econômicas ou comentários levianos. Se ela se ligar na ciência, ela tem mais chance de sobreviver e menos medo. As que ficam assustadas dessa conversa de portão, conversa de vizinho, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela, opinião não conta nada, não é uma verdade, é só uma opinião. Então, as pessoas têm medo porque se sentem ameaçadas no quesito sobrevivência. Certo. Você não vai fazer nada que é perigoso para você. Você não vai entrar numa comunidade dessa barra pesada de noite, à toa. Você não vai pular de alturas grandes, sem proteção. Ter medo é normal. Agora, o medo infundado que é problemático. Agora, doutor Vygotsky, por que a outra pergunta que eu deixei para o senhor, depois quero ver se tem mais comentário aí, me passa, tá? Por que pessoas que tomaram 4 doses, as 4 doses de vacina, já pegou Covid 3 vezes? Eu conheço várias pessoas que já pegou Covid 3 vezes e tem pessoas que tomam 1 dose ou 2 e nunca nem pegou Covid ainda ou já teve assintomática. O senhor pode explicar para a gente? Pois é, Odilon, uma das teorias é que essa sucessão de vacinas, repetidas sem muito fundamento científico, pode estar comprometendo a resposta imune das pessoas. Eu, por exemplo, tomei as 2 doses lá atrás, em 2021, tive a Covid no início de 2022, fiz uso do nitazoxanida de uma forma imediata, evolui muito bem, não tive mais Covid. Então, assim, existe essa teoria que, dependendo da vacina que você venha utilizar,
passa, inclusive, comprometendo a tua resposta imune frente a um desafio, frente a uma nova infecção. Então, você percebe que o que eu estou falando vai contra aquilo que a mídia e o Ministério da Saúde vem preconizando. Por isso que eu acho complicado você, e aí eu sou honesto e sou coerente, a ponto de dizer, essa é a minha opinião, que as doses repetidas vão comprometer a resposta imune, e é isso que a gente vem observando, e aí responde a tua pergunta, porque pessoas que não tomaram nenhuma dose ou tomaram 2 doses não tiveram infecção, ou tiveram infecção muito branda, porque hoje em dia esse vírus vem causando infecção, mesmo pessoas que foram vacinadas, que diferente das outras vacinas, eu não me coloco contra da vacina de modo geral, não. Eu estou contra esse produto neste momento. Depois que nós observamos que ele não vem sendo nem seguro, nem eficiente, como se disse ser no início, então eu ousei defender essa vacina 2 anos atrás e hoje enfrento o sistema dizendo que eu desconfio dessa vacina por tudo que a gente está vendo. E aí não é mais o que a pesquisa clínica, a pesquisa resultou, é o que a prática clínica comprovou. Então, entre confiar numa pesquisa clínica que foi feita com meia dúzia de pacientes e numa avaliação clínica que foi feita em toda uma população de um país, e essa observação no país não vem mostrando nem que é segura, nem que é eficaz, desculpa, não vou insistir no erro, a não ser que essa pessoa que esteja insistindo no erro não tenha cognição, não tenha inteligência ou tenha interesse na conta bancária. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, mas é uma desconfiança que eu tenho direito de ter. E aí a gente chega na parte espiritual, né? Porque nessa época da pandemia, no auge da pandemia, nós tínhamos o nosso líder político, né, da atualidade, que estava à frente do poder, resistindo quanto a tomar a vacina. Hoje, quem está no poder diz que ele foi um genocida e que são a favor da vacina, que chegou a ser comentado até um número que nem a população do Brasil não tem aquele número, dizendo que foi causado aquele número de mortes, mas houve na época da pandemia um caso muito sério da parte de um grupo de evangélicos que não resistiam à vacina, não queriam tomar a vacina, e aí eu estou aqui com a apóstola Aline, que ela é de um grande grupo, né, lá de São Gonçalo, aqui onde tem 1.200.000 habitantes na cidade de São Gonçalo. Queria saber com ela como é que foi na sua igreja, na sua comunidade espiritual, se houve medo durante a pandemia ou as pessoas encararam de uma forma... Porque a gente viu pastores se suicidando, pastores em depressão, pastores com ansiedade, porque era muita procura de informação para o pastor que não sabia nem o que dizer para os seus fiéis em relação às vacinas e à ciência. Como é que ficou a ciência e o espiritual nesse momento? A senhora se recorda disso? Queria agradecer, né? A estar aqui nesse canal, abençoado por Deus, né? Pessoas ilustres agora aqui, né? Os doutores, assim também como a sua presença. É uma honra, tá bom? Estar aqui hoje, mesmo que seja rapidamente. Mas a psicologia, né? A espiritualidade, elas precisam andar juntas. É uma honra estar aqui com o doutor Luiz, né? Porque o indivíduo em si, ele precisa disso, Odilon. Entendeu? Ele precisa em si, dentro dessa situação caótica em que houve, né, o período da Covid, as pessoas tiveram a sua mente bombardeada, né, sem entender o que de fato fazerem. Porque o que é o medo? O medo, ele é um sentimento que o indivíduo ele vai ter espiritualizado ou não. Muita eficácia. A gente combater, né, a situação neurótica, porque as pessoas ficaram neuróticas, né, doutores? As pessoas ficaram neuróticas, ainda existem pessoas neuróticas por conta, né, do medo da Covid. E o medo, ele trava a pessoa, sabe, Odilon? Sim. O medo, ele é um sentimento que ele paralisa, e paralisa oportunidades, situações, ou seja, pessoas, muitas e ainda muitas oportunidades.
E os pastores? Os pastores ficavam paralisados diante do medo de como agir com os fiéis? A fé. A fé, ela não é desequilíbrio, né? A fé, ela é certeza. A fé da coragem. A fé da coragem. A palavra do Senhor, ela nos afirma, eu não te dei. Não vos dei espírito de covardia, espírito de poder. Doutor, Luiz Aibinder. É o Sim. senhor. Bom, eu sou um cético de carteirinha assinada. Esse quesito fé, eu não gostaria de discutir. Aliás, Odilon, eu só discuto com quem concorda comigo, porque tem opinião diferente, eu não quero discutir. Eu fui aprendendo, mas a fé, para mim, com todo respeito à pastora e quem tem fé, a fé é um achismo disfarçado de certeza. Ponto final. E a ciência, doutor Migovski, perante a fé? Não, eu não, assim, eu acho que a fé é muito importante, porque assim, esse achismo, quando a pessoa acha que vai ficar boa por conta da fé, isso ajuda no psique da pessoa. Quando a pessoa está... Eu tive várias experiências como médico de um paciente que eu tratei, que fazia quimioterapia por conta de um câncer de rim, que antes mesmo da quimioterapia, ele já ficava enjoado, já ficava passando mal pela situação que ele ia enfrentar. Então, se ele enfrenta aquela situação com mais tranquilidade, tem inclusive trabalhos mostrando que a oração poderia ajudar. Eu não sou um religioso como a pastora é, não estou aqui, mas também não sou como o Aibinder pensa. Dizem que 99% dos ateus se convertem de forma imediata quando entra uma barata voadora do recinto, vai dizer: ai, meu Deus do céu, me livra dessa barata. Na verdade, as pessoas se convertem muito rapidamente. Estou brincando assim, é uma forma de força de expressão, mas, para mim, realmente a oração, a fé, a pessoa que encara o mundo com mais pessimismo, e queira ou não, eu tenho para mim que a pessoa que tem fé acaba ficando mais pessimista, achando que vai dar certo, ajuda muito na resposta imune. Então, eu penso um pouquinho diferente do que o Aibinder pensa. Mas não vou discutir com o Aibinder, não, porque só discuto com quem concorda comigo. Briga. Qual dos dois? Aibinder ou... O Aibinder, deixa Sim. eu fazer uma pergunta para o senhor. A palavra de Deus, né? Ela nos afirma, né? Eis que vos dou o espírito, né? Eu quero que você tenha poder e não covardia. À luz da psicologia, né? Dentro da luz da psicologia, onde o senhor domina o empoderamento, né, da nossa mente, do nosso interior, traz isso. Aonde que o medo ele tem brecha, aonde existe ali um empoderamento mental, um empoderamento espiritual. Será que o senhor poderia tirar essa dúvida da gente? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. É o doutor... É ele mesmo? Poderia resumir para eu te responder? O que acontece? A palavra de Deus, ela nos afirma o seguinte, né? Ela nos afirma que ele não nos deu, né, espírito de covardia, mas de poder. Então, o poder significa o empoderamento, né? Aquilo que existe dentro das pessoas. Eu queria saber, né, dentro da psicologia, Odilon, entendeu? Dentro da psicologia, como que isso funciona? O empoderamento realmente. Quando a pessoa se sente empoderada, doutor, quando a pessoa se sente empoderada mentalmente, espiritualmente, sabe? O que acontece dentro dela? O medo em si, ele encontra brecha, consegue entrar? A pergunta... Não, à luz da psicologia, o empoderamento faz com que a pessoa tenha uma visão mais confiante de si e na evolução, no caso de uma doença. Mas não basta só o empoderamento, senão muita gente não morria. Se fosse só empoderamento, religiosos não morriam, mas morrem, adoecem, têm Covid, etc. Então, o empoderamento ajuda, muito melhor do que o pessimismo, mas não é uma causa determinante. O poder, pastora, está no agir.
O poder está no agir, está na ação, não está só na convicção, vou ficar boa. Isso daí pode ser até um otimismo tóxico, que faz com que a pessoa negligencie os caminhos saudáveis para se tratar, vai deixando isso de lado e morre. Exemplo clássico, Steve Jobs, morreu com 53 anos de tumor no pâncreas. Ele fazia tratamento alternativo de homeopatia. Quando foi o tratamento convencional, já era, ele já estava condenado. Então, só o empoderamento, só essa convicção é boa, ajuda. O que o Vygotsky se referiu, eu vejo aquilo como efeito placebo. E placebo que faz com que a pessoa, você tomar um comprimido inócuo, sem substância ativa, e a pessoa melhora. Tem um efeito negativo também que se chama nocebo. A pessoa toma um comprimido também inócuo e acha que está tomando veneno e piora. Então, eu acho que só o empoderamento é bom, mas não resolve. Doutor Vygotsky, o hipocondríaco, ele sofreu muito na pandemia? O senhor pegou casos em que prejudicou até o seu trabalho por ser uma pessoa hipocondríaca? Teve muito isso. Teve também aquelas pessoas que, se julgando vacinadas, quando adoeciam, achavam que não era Covid e demorava a iniciar o tratamento. E algumas pessoas já chegaram muito tarde para mim, eu não tive o que fazer, quer dizer, na verdade, não cumpriu o protocolo que a gente orientou. Então, eu acho assim, que uma boa informação é capaz de salvar vidas. Então, aquela pessoa que é bem educado do ponto de vista de saúde, ele adoece menos e com menos frequência e com menos gravidade. Então, realmente, essa questão pode ter ocorrido com alguma frequência, já que o hipocondríaco se acha doente o tempo todo e, às vezes, um monte de medicamento pode, inclusive, piorar. Porque, ver um exemplo, naquele tal coquetel que o Serginho citou, entrava o corticoide. O corticoide era para ser iniciado depois de 5, 6 dias de evolução. Tinha gente que já começava, diante do primeiro dia de sinais e sintomas, tomar o corticoide, que baixava a imunidade da pessoa. Então, a pessoa podia agravar por conta disso. Então, eu costumo dizer, meu caro Odilon, que automedicação, nem o médico deveria se automedicar, que dirá um leigo, né? Então, na verdade, a gente tem que ter sempre esse olhar externo para a gente poder ter a melhor conduta, já que é bom que tenha um médico acompanhando essa pessoa para minimizar os riscos de eventos adversos. E alguns medicamentos, eles interagem entre si e pode dar eventos adversos muito graves. Então... Duas coisas que eu queria falar, Odilon, se você me permitir. Claro. Primeiro, um caso que eu tive na época que a AIDS estava no auge, foi década de 80, né? Eu tive um cliente que era hipocondríaco, ele cumprimentou uma mulher, cumprimentou, deu a mão, e depois veio saber que ela era prostituta. E ele ficou apavorado, ele já era hipocondríaco, né? E achou que poderia ter contraído AIDS. Ele fez tanto exame de sangue e teve que se internar no hospital com anemia. Ele fazia sucessivos exames de sangue. Tem uma doença chamada síndrome de Munchausen, talvez o Vygotsky conheça, a pessoa acredita que está doente. Estava falando com a doutora Andréia Bacelar, ela tem um paciente lá que já se operou 10 vezes, sem necessidade, por causa dessa síndrome. E tem a Munchausen por procuração, que é a mãe. Tem Munchausen, que é a própria pessoa simulando, e tem Munchausen por procuração, que é uma coisa... by proxy, se chama. Na pediatria, a mãe atribui à criança uma série de sinais e sintomas de enfermidade. Também é muito complicado da gente conduzir. A mãe ou a babá, que eu já peguei babá também que induzia doença. O hipocondríaco, doutor Luiz Aibinder, é uma pessoa que vive constantemente com medo? Hipo é falso, né? É uma falsa doença que ele tem. E no túmulo dele você vai achar escrito lá na lápide. Viu? Eu tinha razão. Eu já pensei diferente. Ele colocou um adesivo no carro: viva seu dia como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Minha querida apóstola Aline Straher. Quer fazer alguma pergunta? Porque a gente já está caminhando para o final do programa. Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Não. Tá tranquila? Tá, tudo bem. Então tá bom. Quer dizer que tomou a vacina?
Não tomei. Não tomamos. Pastora, a senhora não está sozinha. Graças a Deus. Não tomei a vacina. Ô, doutor Luiz Isso Aibinder. que como é bom ser empoderada, né? Doutor Luiz Aibinder, qual é a moral da história para o medo? Ô, Dilon, o medo é uma resposta natural do nosso organismo para uma situação que é percebida como perigosa, ameaçadora ou desconhecida. Ele tem uma função protetora e é uma parte essencial do nosso sistema de sobrevivência. O medo geralmente surge como resultado de uma avaliação de uma situação que é considerada uma ameaça. Existem várias maneiras pelas quais o medo pode agir. Uma delas, medo aprendido. O medo aprendido pode ser uma experiência direta ou indireta. Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro. Pode desenvolver medo de dirigir ou de veículos em geral. Além disso, o medo pode ser adquirido por observação, quando vemos outras pessoas manifestando medo em determinadas situações. Isso acontece muito com a criança aprendendo medo dos pais. Outro tipo de medo, medo condicionado, ocorre quando uma pessoa vivencia um evento traumático ou ameaçador e, posteriormente, desenvolve medo em relação a estímulos relacionados a essa experiência. Por exemplo, alguém que foi atacado por um cachorro pode desenvolver medo por todos os cachorros. Tem um tipo de medo que se chama evolutivos. Alguns medos são considerados inatos e têm uma base evolutiva. Por exemplo, medo de altura, medo de cobra, medo do escuro podem ser resquícios de mecanismos de defesa que foram desenvolvidos ao longo da evolução para nos proteger de ameaças reais. E tem também o medo imaginário, que é o medo que pode surgir a partir da nossa imaginação. Esse é o mais frequente. Preocupações excessivas, ansiedades, pensamentos negativos podem desencadear reações de medo, mesmo quando não há uma ameaça real persistente. Odilon, é importante destacar que o medo pode ser adaptativo e útil em muitas situações, porque ele nos ajuda a avaliar os riscos e tomar medidas de precaução. No entanto, quando o medo se torna excessivo, irracional ou interfere na qualidade de vida, seria melhor procurar uma ajuda profissional. Isso é uma coisa que eu acho que verdadeiramente tem tudo a ver com o que o doutor Migovski estava falando ali, né? Doutor Migovski, o que o senhor deixa de mensagem para quem tomou todas as vacinas e o que o senhor deixa de mensagem para quem não tomou nenhuma vacina? Pois é, assim, eu queria, antes de mandar mensagem para essas pessoas, mandar um abraço para o meu amigo Ângelo Batista, que é o marceneiro aí de Maricá. Eu tenho boas recordações de Maricá, eu passei minha adolescência em Maricá, minha mãe tem casa em Maricá, eu vou com enorme frequência nessa cidade linda, maravilhosa. O senhor vai estar mais vezes aqui em Maricá que o senhor imagina. Você não me convidou para o camarão, convidou só o Aibinder, não me convidou. Não, calma aí, vai chegar a sua vez. Não tenha medo. Eu vou aceitar o convite da pastora do Serginho, porque você só convidou o Luiz Aibinder. Vamos fazer a caravana do camarão. Vamos embora. Mas aí quem ficou com medo foi eu. Meu caro Odilon. Primeiro, para não achar que toda vacina é igual, não se colocar no movimento anti-vacina. Eu não sou do movimento anti-vacina, eu sou um defensor de vacinas. Vacina em dia só perde para a saúde, em termos de saúde pública, só perde para água de qualidade e saneamento básico. E esse erro que vem sendo cometido com a Covid-19, de forma alguma poderia macular as outras vacinas. Jamais deveria macular outras vacinas. E está acontecendo com essa vacina o que eu previ lá atrás, que pudesse ocorrer um movimento anti-vacina de uma forma indiscriminada. Quando eu critico o inoculante, eu não estou criticando todo e qualquer inoculante utilizado há décadas na saúde pública. Eu estou criticando esse inoculante. E não seria a primeira vez que um determinado produto seria retirado do mercado. Já vivemos isso em 1999, nos Estados Unidos. A Pfizer tinha lançado uma vacina para rotavírus, chamada RotaShield, que, por conta de
problemas de segurança, ela foi retirada do mercado americano. E eu desejo que essa reflexão seja feita agora em relação a essa vacina e que as pessoas sejam honestas e não mantenham um produto que não vem ajudando, ao contrário, vem prejudicando a população. Mas, por favor, não confunda esse inoculante com os outros tradicionais, como é o caso da gripe, dessa nova vacina para dengue, vacina para difteria, tétano, coqueluche, catapora, enfim. Tem uma gama enorme de vacinas disponíveis no setor público, que são vacinas sabidamente seguras e eficazes e, sim, evitam e minimizam dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Não é o caso desse produto. Agora, eu quero dizer para o senhor, doutor Migovski, que o senhor aguçou aqui o meu espírito jornalístico. Eu quero mais, muito mais. Eu tenho sede desse assunto. Eu quero o senhor mais vezes aqui. Nós vamos fazer esse debate onde o senhor vai ser o mediador com pessoas de diversas opiniões diferentes para falar sobre esse tema que eu acho importantíssimo. Acabar com esses mitos, né? Desmistificação. Vamos fazer a coisa acontecer como tem que acontecer mesmo. É sem papa na língua, é direto, é papo reto. Está aí o que o senhor está dizendo. A ciência está reconhecendo que existe também, além da eficácia, existe uma coisa chamada política e comércio. É isso aí que o bicho pega, né? Eu não costumo seguir gado, não. A manada está indo para cá, eu costumo esperar para ver que lado eu vou, porque onde a vaca vai e o boi vai atrás, não dá certo, não. Esse negócio tem que ser o seguinte, você tem que ter opinião, né? Tem que analisar a situação, né? Porque não é assim, não. Odilon, onde a vaca vai e o boi vai atrás, todo mundo vai para o matador, todo mundo vai junto. Não é? Pois é, aí que tá. E você sabe que quem conhece matador como eu, que já sou do interior de São Paulo, sabe que o boi chora quando ele está naquela fila, porque ele sabe que não tem volta, né? A lágrima desce. Pode ver lá que desce sim, porque ele sabe que ele vai morrer. Doutor Luiz Aibinder, e o pensamento do dia para encerrar? Peraí que eu vou soltar a vinhetinha aqui. Pensamento do dia, e eu já te aviso. Pode falar, vamos lá. Pode falar. Odilon, o medo é o pior tipo de sepultura que ele enterra um vivo. Esse cara é bom. Doutor Migovski, muito obrigado por aceitar nosso convite. O senhor hoje ganhou mais fãs aqui, não só no estúdio, como também na nossa região. O seu lugar do camarão está garantido depois desse programa de hoje e outros que virão. É uma honra ter uma pessoa com seu nível de conhecimento, poder conversar com o senhor humildemente nos responder. É uma pessoa que tem, assim, um nível de humildade exemplar. E, olha, polêmico, hein? Pimenta mesmo, tem que ser assim mesmo e é assim mesmo que tem que ser. O homem que ele só é conhecido, um homem só é reconhecido, só é lembrado por dois motivos nessa face dessa terra. Pelos problemas que ele resolve e pelos problemas que ele causa. Então, o senhor veio para abafar mesmo. O senhor não é fraco, não. Meu caro Odilon, queria deixar aqui minhas redes sociais. Isso, eu ia falar isso agora. @ Edmilson, Edmilson com I, né? Edmilson. O Migovski já sai aí. Fala mais devagar um pouquinho que eu vou botar para quem está em casa, eu vou botar na tela. Vamos lá. Tá, meu Instagram é o @Edmilson, né? Que tem o I depois do D, certo, né? Edmilson.migovski. E também tem um canal no YouTube que eu faço com o João Migovski, que é meu filho, que é o canal Edmilson Migovski. No YouTube tem um monte de vídeo lá bem legal e tem, inclusive, alguns programas que eu fiz com o meu querido Luiz Aibinder. Tá certo. Então, antes de terminar, vai entrar ali o seu Instagram, né? Para quem está em casa vai estar vendo lá. Já está lá, Will? Já está lá, está colocando lá, já está rolando? Tá lá no ar, então, tá vendo? Esse aí, Edmilson Migovski, é o nosso mais novo integrante da família TV Ondas Play, que eu quero não me interprete mal, vocês que me conhecem, que estão vendo. Eu quero esse homem aqui, gente. Queria ter um filho aqui, assim. Opa!
Doutor Luiz Aibinder, um beijo, meu irmãozão, no seu coração. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a honra do programa, a honra da apóstola do Serginho Total e, em particular, e com muita intensidade, a presença do meu amigo, a quem eu admiro muito, Edmilson Migovski. A apóstola e Serginho Total está se preparando, porque, ó, se eu quiser assistir o programa dele depois, doutor, é só acessar a TV Ondas Play, vai lá no Google, o senhor vai ver onde é que está o programa do Serginho às 18 horas. Serginho Total chegando com entrevistas sensacionais. Tem a Maria Pita hoje aqui, uma entrevista sensacional, uma cantora gospel com 6 aninhos de idade, fazendo um sucesso danado. Agora, tem aí a minha querida apóstola Aline Straher. Suas considerações finais. É Straher. Straher. A minha consciência tem um acerto, tá? Nesse momento, tá? Existe invisível. É minha poder invisível, porém real, que agora a sua, tá? É óbvio que tem a psicologia, várias outras ações que andam junto com a fé e precisam, tá? Mas a fé, ela é prioridade na vida. Sem fé é impossível amar. Então, a minha consciência é que todos não percamos a nossa fé. Fé de continuar, fé de acreditar, fé de avançar, fé de conquistar. Porque o medo nos... Mas a fé faz a gente. Então, estamos chegando ao final, né? Para homenagear esse tema de hoje, né? Vamos de música, porque a gente sempre dando uma música no final que fala sobre o tema, né? Doutor Luiz Aibinder, obrigado, um beijo no coração, doutor Migovski, ao Serginho Total que está aqui, vem aqui, Serginho, pode entrar aqui, vem para cá que está preparado para o programa, só para dar um tchau aqui, para encerrar. Cadê a música, meu? Oh, me ajuda aí, dá trabalho para fazer. Vamos lá, tchau, gente. Cadê a música? É para hoje aí? Beleza. Tchau, gente. Tchau. Beijão, doutor. Valeu, doutor. Que Deus abençoe vocês sempre. Vamos lá. Obrigado, Serginho. Valeu. Não percam, Serginho Total na sequência e olha aí. Administração de um negócio. Sexta-feira que vem, às 10 da manhã, hein? Doutor Luiz Aibinder, toda sexta às 10 da manhã. Beleza. Precisa perder medo do sexo. Precisa perder medo da morte. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. Apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.